Hoje nós vamos falar, a partir de hoje nós vamos falar de cada utensílio da armadura de Deus que está em Efésios 6. E hoje nós vamos falar sobre o cinturão da verdade. Mas primeiro abra sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 6, no verso 13. Capítulo 6, o verso é o 13. Diz assim: portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Depois da batalha, vocês continuarão de pé. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Vistam toda a armadura. Quantos da armadura tem que vestir? Toda. Não é uma parte. É toda a armadura de Deus. Para quê? Para resistir ao inimigo. Para que a gente possa resistir ao inimigo no tempo do mal. No tempo do mal. Há um tempo na nossa vida, todos nós vamos passar pelos nossos desertos. Todos nós vamos passar pelos nossos maus momentos. Todos nós. Em alguma área da nossa vida pode ser que em algum momento não seja legal. E como vencer isso? Como suportar isso? Como atravessar por esse vale? Tem uma forma correta. E a forma correta, irmãos, não é na força do nosso braço. Não é na força do nosso peito. Não é na força do nosso intelecto, do nosso raciocínio. Não são as nossas estratégias. Não são os nossos planos. Não é assim que Paulo ensina a gente. Não é de acordo com o nosso coração. Porque a Bíblia diz que o nosso coração, ele é traiçoeiro, ele é enganoso e terrivelmente corrupto. Como então? Usando a armadura de Deus. Então hoje eu quero que você se veja. Eu imagino Paulo escrevendo essa carta preso. Naquelas prisões subterrâneas. E ele enxergando, tomando conta do seu cárcere ali, um soldado romano. Então Deus dá uma visão para ele. Deus dá uma visão para ele. E aí ele escreve para a igreja de Éfeso. Qual é a forma? Sabe, irmãos, a grande realidade é que a vida é uma grande guerra sem fim. Sem fim. E não adianta a gente se iludir, achar que não é. Porque é. Porque é, irmão. Ah, pastor, mas você está declarando. Não, irmãos. Não. É uma guerra. Agora, como eu vou sair dessa guerra? Como eu vou vencer cada batalha? Como eu vou estar diante dessa vida? Aí é da forma que eu vou combater essa grande guerra. Sabe? Tem uma boa notícia, irmãos. Que quando nós nascemos de novo, nós recebemos as armas corretas para enfrentar essas batalhas. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que quando nós nascemos de novo, agora o Senhor falou assim, eu vou deixar à sua disposição
as armas corretas. Como nós já vimos aqui no domingo, irmãos, toda a batalha tem as nossas origens, as origens delas são espirituais. E não podemos negligenciar isso. Toda batalha que nós enfrentamos, a origem é espiritual. As trevas tentam te atacar o tempo todo. Eu vou te mostrar isso na palavra. As trevas tentam te atacar o tempo todo. Como? Ela tenta atacar o seu casamento. Porque sabe que se ele conseguir tocar no seu casamento, ele vai enfraquecer a tua família. As trevas tentam tocar os seus filhos. Porque sabe que se tocar os seus filhos, vai abalar sua vida emocional. As trevas vai tentar tocar a sua família. Porque sabe que se conseguir tocar a sua família, vai te deixar sem estrutura. Uma pessoa sem família é uma pessoa sem estrutura. As trevas tentam também atacar a sua mente, para te deixar sem raciocínio. Quantos aqui já foram atingidos na mente, você não consigo nem pensar direito. Eu não consigo nem raciocinar direito. Então as trevas tentam o tempo inteiro atacar a sua mente. As trevas tentam atacar diariamente as suas finanças. Por quê? Porque o diabo quer te levar à vergonha. E as trevas também tentam atacar o seu ministério, porque sabe que se tocar o seu ministério, ele rouba a sua fé. Como eu sei disso? Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9. Diz assim: estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Olha o que Pedro está dizendo aqui, irmãos. Que nós precisamos estar atentos contra o nosso grande inimigo. Lembra que nós lemos no domingo? Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra quem? Contra o nosso grande inimigo. Seu inimigo não é a sua esposa, seu inimigo não é os seus filhos, seu inimigo não é a sua família, o seu problema não é a sua mente, o seu problema não é o seu emprego, o seu problema não é a sua igreja. O seu problema é o seu grande inimigo. O inimigo das nossas almas, que o tempo todo está rondando a nossa vida como um leão, a fim de nos pegar, irmãos. Não brinque com isso. Não ache que isso é história para boi dormir. Não é uma realidade espiritual que nós precisamos acordar. Para isso, irmãos, eu falo acordar como alguém que desperta para uma batalha, como alguém que desperta para uma luta, como alguém que decide não perder mais. Chegou a hora de você decidir não perder mais para o diabo. Chegou o tempo de você decidir não perder mais para as trevas. Muitos de nós têm sido roubados.
você tem achado o culpado A, o B, o C, o D, é o fulano, é o ciclano, é o trabalho, é a mente, é o celular, é a igreja, é o pastor, é o líder. Não é. Não é. Porque para todos esses problemas nós temos um sumo sacerdote. Nós temos um advogado fiel que intercede em todos esses problemas. Quem está me entendendo? Mas para enfrentar essas batalhas, irmãos, Deus nos deixou à disposição a sua armadura. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ah, meu irmão, Ele te deixou algo. Ele falou assim, Bianca, você vai ter luta. Mas usa essa armadura. Porque no final da batalha você vai estar de pé. É o que está escrito que nós lemos aqui. Hugo, você vai enfrentar batalhas. Mas use essa armadura porque no final, certamente você vai estar de pé. Você está entendendo isso aqui? Você está entendendo isso? E hoje nós vamos falar, Efésios 6,14. Diz assim, assim mantenha a sua posição. Mantenha o quê? Você está em posição, irmãos, de luta? Você está em posição de luta? Ou você está com a sua guarda baixa? E ele diz, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Mas hoje eu quero falar sobre o cinturão da verdade. O cinto, irmãos, coloca aquela imagem para a gente aqui. Dá um blackout aqui, isso. Dá um blackout lá também. Aê, cinto. Aqui tem uma armadura de guerra de um soldado romano. E o cinto, ele está colocando o cinto ali. Pode acender. Então ele diz assim, colocando o cinto da verdade. Escute, o cinturão é um utensílio fundamental na armadura de um soldado. Por quê? Por que ele é fundamental, irmãos? Porque é o cinturão que sustenta e liga todo o restante da armadura. O cinturão não é um objeto de estético, de beleza, não. Quando o soldado coloca o cinturão, ele está ligando, ele está conectando toda o restante da armadura. É ele que sustenta, irmãos, a parte de baixo com a parte de cima. O cinturão também, ele aqui na parte de trás, irmãos, ele sustenta a postura do soldado. Ele mantém o soldado na postura de guerra. O cinturão, ele tem esse papel. Lembra quando o Abacuque falou assim, o meu Deus, ele me faz andar altaneiramente. Sabe o que é andar altaneiramente? É andar com postura. Você já viu, tem pessoa que anda com posição de derrotado. Muitas pessoas andam em posição de derrotado, e eu fico imaginando espiritualmente, às vezes a pessoa se curva, achando que ela é uma coitada, que ele é um coitado. Não! Veste o cinturão da verdade, você vai entender isso hoje. Porque ele vai te pôr na postura de um soldado valente. O cinturão da verdade, o cinturão do soldado, ele serve também como base para segurar as outras armas. É no cinturão que coloca a espada. É no cinturão que sustenta o escudo para não cair. E ele fala, use o cinturão da verdade. E aqui eu quero falar com você sobre essa arma poderosa, a verdade. A verdade.
Irmãos, a verdade tem dois aspectos importantes. Dois aspectos. Quantos? Primeiro é a verdade de Deus. E segundo é a verdade do caráter. E a primeira coisa que eu quero falar com você é sobre a verdade de Deus. A verdade de Deus, irmãos, está exposta na palavra. Então, irmãos, ele manda a gente usar a palavra como cinto, como cinturão, a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela é absoluta, ela é a palavra de Deus. Ela não tem a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E tem muitas verdades aqui que nós precisamos descobrir para poder enfrentar as batalhas da vida, irmãos. Tem muitas verdades aqui que eu e você nós precisamos descobrir para enfrentar as lutas da vida. Aqui na Bíblia, irmãos, tem a verdade sobre Deus. Por exemplo, Jeremias capítulo 10, versículo 10, fala um pouco sobre Deus. Como que a gente vai conhecer sobre Deus se nós não usamos o cinturão da verdade? Da verdade de Deus. Escute, Jeremias 10:10 diz assim: mas o Senhor é o único Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. A terra treme com a sua ira. As nações não podem suportar a sua fúria. Esse é o meu e o seu Deus. Esse é o meu e o seu Deus. Ele é o único Deus, o Deus poderoso, o Deus forte. Então, se você quer conhecer as verdades sobre Deus, está aqui, no livro da verdade. Essas escrituras também falam a verdade sobre nós. Sobre nós. E você precisa saber a verdade de Deus sobre a sua vida, para que você possa se manter em posição. E quem você é? Vamos ver o que a verdade fala que você é. Romanos capítulo 8, versículo 17 diz assim: se somos seus filhos, então somos seus herdeiros. Portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Ah, meu irmão, você precisa saber dessa verdade sobre a sua vida. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Portanto, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. O sofrimento que você tem passado por ser filho de Deus vai te levar a uma glória, assim como viveu o Filho de Deus. Essa é uma verdade de Deus sobre a sua vida. Você precisa saber disso. Isso é a maneira de que o cinturão te coloca na posição. Eu não sou qualquer um. Eu não sou um derrotado. Eu não sou um falido. Eu não sou o que as pessoas estão dizendo que eu sou o que eu sou, filho de Deus. E eu participarei da sua glória. Isso te mantém em uma posição. Quem está me entendendo aqui? É o cinturão da verdade. Essa é a verdade sobre você, Débora. Essa é a verdade sobre você. Essa é a verdade sobre você. Você é filha. Ninguém pode te roubar essa verdade. A Bíblia também vai falar verdades em relação ao pecado. Ela vai falar.
Tiago, capítulo 1, versículo 15, diz assim: esses desejos dão luz ao pecado. Esses desejos dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Irmãos, isso é uma verdade. Se isso é uma verdade, nós não podemos brincar com o pecado. Não brinca com o pecado. Não brinca nas escondidas contra o pecado. Ou melhor, com o pecado. Por quê? Porque vai te matar, cara. O pecado vai te destruir. Então, quando o Senhor fala para não fazer algumas coisas, irmão, não é para nos punir, é para nos proteger. E o cinturão da verdade, ele nos protege, porque a Bíblia fala as verdades em relação ao pecado. Brincar com o pecado é a mesma coisa que brincar de pega-pega na beirada do vulcão, irmãos. Não brinca. Porque a lava do vulcão vai te matar se você brincar com o pecado. Oh, meu Deus. Ele mata o seu casamento, ele mata os seus filhos, ele mata a sua família, ele mata as suas finanças, ele mata o seu ministério. É isso que o pecado faz, meu irmão. E o pecado, o pior pecado, sabe qual que é o pior pecado? É o que você comete. O pior pecado é aquele que está te aprisionando. Esse é o pior pecado. Esse é o pior pecado, aquele que você não consegue sair dele. Aquele que vira e mexe, você está lá de novo. Não brinca com isso. Pare de brincar com essas coisas. Isso vai te matar, meu irmão, minha irmã. Isso pode nos matar. A verdade de Deus também vai mostrar para nós sobre a salvação. E o que diz sobre a salvação? Efésios capítulo 2, versículo 8. Diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? A salvação é um presente de Deus para a nossa vida. A salvação é um presente de Deus para mim e para você. A salvação não é resposta ao seu mérito. A salvação é a resposta da bondade de Deus. A salvação é um presente que Deus coloca para nós. Agora, irmãos, nós precisamos saber dessa verdade. Sabe por quê? Porque muitas vezes o diabo quer falar na sua mente que você não é salvo, que você não pode, que a salvação não é para você. Vira e mexe, a gente conversa com pessoas que não têm certeza da sua salvação. E o diabo, ele quer mexer na sua mente nisso. Vocês conseguem perceber o quanto esse cinturão ele é vital para nós? Nós sabemos quem Deus é. Nós sabemos quem nós somos em Deus. Nós sabemos que não podemos brincar com o pecado. E nós sabemos que nós somos salvos. Isso mantém qualquer soldado de pé.
Então, se você baixou a guarda em relação a essas coisas, meu irmão e minha irmã, hoje é o dia de você começar a declarar na sua vida as verdades de Deus. As verdades de Deus, você precisa declarar elas sobre a sua vida. Meu Deus é poderoso. Eu sou filho. Eu sou mais do que vitorioso. Eu vou fugir da aparência do mal. Eu sou salvo em Cristo porque Deus me amou primeiro. Olha como a verdade ela nos protege, Hugo. Nós precisamos saber dessas verdades. Nós precisamos ter convicções dessas verdades. Porque se nós abaixarmos a guarda em relação a essas coisas, a gente tiver dúvida em relação a quem é o nosso Deus, a gente tiver dúvida em relação de quem somos nós, se nós acharmos que o pecado ele não vai causar dano, se nós acharmos que nós não somos salvos, irmão, a gente é presa fácil para o leão. A gente é presa fácil para o leão, irmão. Agora, quando nós sabemos quem nós somos, o leão vai ter que jejuar. Lembra Daniel quando foi lançado na cova dos leões? O que ele falou para o rei? Se eu tiver que morrer, meu Deus, ele pode me salvar. Mas se ele não me salvar também, eu vou para a glória. Convicção, irmão. Convicção de Daniel. Convicção. Chegou na cova lá, o leão virou vegano, irmão. Nada contra vegano, tá, irmão? Se você é vegano, não tem problema, deixa a carne para mim. Não tem problema nenhum. Quem está me entendendo? Eu quero declarar sobre a sua vida. O leão vai ter que jejuar. Porque a partir dessa noite você vai andar com a verdade de Deus como cinturão. Você vai vestir nessa noite o cinturão da verdade. E o segundo aspecto da verdade, muito importante também, irmãos, preste atenção. Essa parte, a espada, ela corta um pouco mais. Mas ela corta em mim, ela corta em você, ela corta em todos nós, irmãos. Não tem aqui quem não precise ser aparado pela espada de Deus. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Eu sou o primeiro a dizer, Senhor, pode cortar aqui. É a verdade do caráter, irmãos. A verdade, tem a verdade de Deus e a verdade do caráter. A verdade do caráter fala sobre sinceridade e integridade. Sabe? Hoje parece que nós procuramos para nós personagens. Tem pessoas que preferem um personagem fantasioso do que uma pessoa de verdade. E sabe, irmãos, nós precisamos ser quem nós realmente somos. Não adianta a gente querer esconder as nossas mazelas, porque de Deus a gente não esconde nada. Não se assuste quando você descobrir a mazela de alguém. Talvez a sua diferença com ele é porque você esconde bem a sua. Talvez a sua diferença daquela pessoa é que a sua ninguém descobriu ainda. A nossa verdade, irmãos, a verdade é que nós precisamos viver sem máscaras, sem duplicidade, sem vida dupla. Eu sempre falo, irmãos, que aqui
Talvez não é a gente de verdade aqui. Talvez se eu chegar na sua casa, nesse mesmo horário, num dia que não é o dia do culto, você não vai estar com o cabelo arrumadinho. Talvez você não vai estar perfumado. Talvez você não vai estar com linguajar. A paz do Senhor, amado. Se alguém escutar atrás da porta da sua casa, o que ele vai ouvir? O você de verdade. Você de verdade, irmãos. Então, a palavra diz em Levíticos, no capítulo 19, no verso 11, diz assim: não roubem, não mintam, nem enganem uns aos outros. Sabe o que ele está dizendo aqui? Tira a máscara. Tira a máscara. Não adianta você chegar para o teu irmão e falar: ô, paz do Senhor, varão. Se aí dentro não está assim. As pessoas se escandalizam em descobrir a verdade. A impressão é que dá que elas preferem continuar acreditando na mentira. Num personagem. Ah, mas você viu o que o fulano fez? Ele é ser humano? A Bíblia diz que eu tenho que ir até ele e ajudar ele a voltar para o caminho da verdade. Está escrito em Gálatas. Não diz que eu tenho que me escandalizar, diz que eu tenho que ir até lá, vós que sois fortes, ajude os mais fracos a voltar para o caminho da verdade. Não manda a gente se escandalizar, manda a gente ir lá buscar ele de volta. Porque aqui, irmãos, todos nós, desculpa, estamos perfeitos nessa noite. Você chegou às vezes de mão dada com a sua esposa. Você falou: filhinho, vem cá. Você viu do jeito que eu falei com o meu filho aqui? Sossega. Porque é o jeito que eu falo com ele. Sossega. Sossegou. Se sossega para o filho dos outros, serve para o meu também. O meu tem que ser o primeiro, não é? Já falei sossega para os seus filhos, né? Agora está de boa. Aprendeu. É a verdade. Eu amo esse silêncio. Porque esse silêncio é a hora que a espada está entrando, irmãos. Tira a máscara. Deixa eu falar uma coisa. E lá na sua casa você veste máscara? Você veste máscara para sua esposa? Posso te dar um B.O.? Você tem coragem de chegar em casa e falar assim: ô gata, pode ver meu celular o que você quiser aqui. Ô marido, pode ver o que você quiser aqui. Inclusive, pode ir lá naquelas mensagens apagadas que antes de chegar em casa eu apaguei. Para poder chegar em casa e falar: pode ver. Alô? Tem alguém comigo aqui? Você se escandaliza quando você descobre uma mazela de alguém e você não deveria, meu irmão. Você deveria ajudá-lo a sair daquele lugar. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. Andar em verdade, irmãos, fala sobre andar sem hipocrisia, sem falsidade e engano. Quer ver o que diz a palavra a respeito disso? Abre aí 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Deus vai dar um novo, fica tranquilo.
que está escrito aí, irmão? É eu que estou inventando isso? Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja e de todo tipo de difamação. Andar em verdade, irmãos. Não adianta você abraçar alguém, dar 3 tapinhas nas costas e ele virar as costas e você falar mal dessa pessoa. Andar em verdade, irmãos, é suportar uns aos outros, é ser suporte um para os outros. Essa é uma verdade que nós precisamos andar, irmãos. A hipocrisia, você diz assim, aquela pessoa deve, mas ela deve. Aquela pessoa faz isso, mas você faz pior. Aquela pessoa é assim e você faz pior que ela. Só que você faz escondido, ninguém sabe. Ou você acha que ninguém sabe. Aquele cara traiu a esposa, mas quando você sai de carro, você olha para tudo que é mulher. Está traindo do mesmo jeito, irmão, segundo Jesus disse. Difamador. Não, irmãos, esse tipo de coisa não serve para gente. Não serve para gente, irmãos. Nós precisamos andar com a verdade. Porque a verdade cabe em todo lugar, por pior que ela seja. A verdade é verdade. Você fez isso? Fiz. Mas você não deveria ter feito. Eu sei. Mas eu errei. Essa é a verdade. Então, por pior que ela seja, irmãos, ela é a verdade. Você falou de fulano? Falei. Errei. Não deveria ter falado. Que coisa feia. Não, é feio mesmo, mas eu errei, essa é a verdade. Então, irmãos, não adianta a gente querer sustentar uma mentira. A gente tem que se desarmar falando a verdade, por pior que ela seja. Vi um homem que pastoreou minha vida há muitos anos, Bispo André Carelli, da Bíblica da Fé. Ele falava assim, a verdade cabe em todo lugar. A verdade você não precisa lembrar dela. Você não precisa ficar caçando ela, porque ela é verdade. Então, meu irmão, não seja uma pessoa hipócrita, não ande no engano, não seja uma pessoa falsa. Desculpa, meus queridos, me perdoa, mas essa é a parte da espada que ela precisa cortar em mim, ela precisa cortar em você. Por pior que seja o que tem que ser falado, fale para a pessoa, meu irmão. Fale para ela, seja sincera. Não é aquela sinceridade do que eu falo mesmo. Não, não é isso. Pessoa que fala mesmo, talvez ela só não tenha domínio próprio. Não é isso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre falar a verdade para a pessoa em amor. Buscando reconciliação, restauração. Buscando verdade, buscando luz sobre aquilo. Outro dia, vou usar um exemplo aqui, nosso aqui. A Lu acabou um culto, ela me procurou, falou assim, pastor, eu fui num lugar assim, 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 tal pessoa falou assim, assim, assim. Ela veio, ela compartilhou comigo aquilo que a pessoa tinha falado. Eu falei, ah, é? Então tá bom. No outro dia eu procurei o telefone da pessoa e eu liguei para a pessoa. Falei, viu,
falaram isso, isso e isso, que aconteceu isso, tal coisa entre a gente. O que é isso que eu não estou sabendo? Eu falei, não tem nada disso, não. Então, fulano falou para fulano, que falou para ciclano, que chegou na Lu, e a Lu ela veio falar para mim. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? A pessoa que falou a conversa fiada teve que me ligar e falar, me perdoa, cara. Me perdoa. Não foi? Me perdoa. Eu falei bobagem. Então, agora você liga para quem você falou e fala que você inventou essa mentira. Eu tô com a vida toda arrebentada, minha cabeça tá cheia, isso e aquilo. Eu falei, filho, vem cá. A gente tem um caminho da verdade para seguir, a gente pode te ajudar, a igreja pode te ajudar. É verdade. É assim que se expõe a verdade. É assim que se anda na verdade. Então, meus queridos, andar na verdade, sem hipocrisia, sem falsidade. E por fim, irmãos, nós precisamos andar com um coração inteiro diante de Deus e diante das pessoas. Nós precisamos andar com um coração inteiro diante de Deus. Porque essa é a nossa verdade. Mateus 22, 37 e 39 diz assim: Jesus respondeu, ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Esse é o primeiro mandamento, esse é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante, ame o seu próximo como a si mesmo. Seja íntegro. Integridade fala de totalidade. Que o seu coração seja inteiro de Deus. Seja de verdade diante das pessoas. Não tente ser um personagem diante de Deus. Não funciona, irmãos. Deus, eu estou fazendo aquilo. Lembra Ananias e Safira? Que foram até os apóstolos e falaram, vamos participar desse mover, está todo mundo entregando tudo que tem, vamos lá, a gente entrega metade e fala que entregou tudo. Aí entregou metade, irmãos, e morreram, trouxe morte. Quem pediu? Ninguém tinha pedido nada para eles. E às vezes, sabe, irmãos, a gente não é íntegro diante de Deus. A gente entrega parte. Integridade fala de ser completo, de ser inteiro. Entrega tudo para Deus, meu irmão. E se você estiver diante de uma pessoa, seja verdadeiro com ela, seja íntegro diante dela, seja inteiro. Mas tem coisas que eu não quero que ela saiba, mas se ela não souber, você vai estar sendo um personagem, vai ser mentira. Quem está me entendendo aqui, dá um glória a Deus. O cinturão da verdade vai nos proteger, irmãos. Sabe o que nós precisamos? Crer na verdade de verdade. Creia na verdade de verdade. Creia de verdade, irmão. Tem algo especial para a sua vida aqui. Tem algo de Deus para a sua vida aqui. Creia nisso tudo de verdade. Aqui tem uma proposta nova de Deus para a sua vida. Creia na verdade de verdade. Não seja parcial, seja inteiro. Escute. Escute. E eu quero encerrar aqui. A verdade de Deus
Escute isso aqui. A verdade de Deus nos protege. Diga assim, a verdade de Deus me protege. E a nossa verdade, irmãos, protege o próximo. Diga assim, a minha verdade protege o meu irmão. Sabe o que é isso? Ele sabe que ele não vai estar entrando numa barca furada, ele sabe que você é de verdade. Que você é ser humano igualzinho a ele. Que você comete erros igualzinho a ele. O personagem foi feito para teatro, irmãos, para dramaturgia, não para a vida. Seja de verdade, proteja as pessoas. Não adianta. Esses dias, um mês, 2 meses talvez, eu estava com o meu amigo, o apóstolo Natanael, amigo mesmo, da Igreja Livre Estou. E ele falou, sabe o que é, pastor Léo? Eu estava abrindo, compartilhando o coração. Ele falou, sabe o que é, pastor Léo? Ele falou, as pessoas têm a facilidade de enxergar Deus na nossa vida. Mas elas têm a dificuldade de enxergar a nossa humanidade. E é isso, sabe, irmãos? As pessoas têm dificuldade de enxergar os defeitos uns dos outros. E qual é o problema? Eu não estou falando daquele mau caráter, aquela pessoa que a Bíblia fala que se ele não se consertar, a gente tem que tirar ele da igreja. Não estou falando desse tipo de pessoa. Eu estou falando da pessoa ser humano, que nem você, que está sentado talvez do seu lado. Qual é o problema de ele ter defeitos, se você também tem? Você prefere que ele esconda de você? Que ele seja um personagem para você? Isso é mentira. Quem está me entendendo? Agora seja de verdade para os outros também. Não queira vestir um personagem diante das pessoas. Sabe aquelas pessoas que mentem no currículo? Ela inflaciona o currículo dela. E aí quando ela vai entrar na empresa, ela não sabe fazer nada daquilo que ela falou que sabia. Então, irmãos, não adianta. Quanto mais perto de você eu tiver, mais os seus defeitos eu vou enxergar. E quanto mais perto de mim você tiver, mais os meus defeitos você vai enxergar. Mas é verdade. E talvez Deus colocou você na vida dessa pessoa cheia de defeito para você ajudá-la. E talvez Deus colocou essa pessoa também no seu caminho para ela te ajudar nos seus defeitos. Porque talvez os seus defeitos sejam a arrogância, a soberba e a mentira. A soberba de achar que você é melhor que os outros, a arrogância de que você achar que pode sobre os outros, e a mentira que você está passando para as pessoas uma pessoa que você não é. Agora, a sua verdade Deus sustenta. A sua mentira o diabo expõe. A sua verdade Deus sustenta. Então que nessa noite a gente possa vestir esse coração, esse cinturão da verdade. Eu quero que você seja profético nessa noite. Vista o cinturão da verdade, as verdades de Deus, e andar na verdade de quem nós somos, porque amanhã nós nos tornaremos pessoas melhores, porque a nossa transformação é de glória em glória. Ninguém fica perfeito do dia para a noite.
A nossa vida é uma jornada. Se você vestir esse cinturão, você já está ficando mais apto a enfrentar as batalhas da vida, as guerras da vida. Queria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu quero orar pela sua vida. E você vai ser profético. Coloca aí o seu cinturão da verdade. Se eu fosse você, eu colocaria cinturão da verdade. Coloca o cinturão da verdade. Cinturão da verdade. Eu queria fazer, mediante essa palavra, um desafio. Se há alguém aqui nessa noite que nunca entregou a vida para Jesus e nessa noite gostaria de reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, declarar que a sua vida é de Jesus. Se você está aqui hoje e gostaria de entregar a sua vida para Jesus, eu queria pedir que você levantasse sua mão, eu quero orar com você. Tem alguém aqui que gostaria de entregar a vida para Jesus? Ou de repente você está aqui nessa noite, você já entregou sua vida para Jesus e por algum motivo você se afastou da verdade. E hoje você quer voltar para o seio da igreja. Se você estiver aqui, levante a sua mão, eu quero orar com você. Pastor, eu quero voltar. Eu quero me reconciliar com a igreja. Tem alguém aqui? Amém. Amém. Eu quero orar com a igreja. Nós vamos louvar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, feche seus olhos. Nós estamos aqui nessa noite, Pai, porque nós queremos vestir o cinturão da verdade. Nós queremos nos apropriar, Senhor, desse utensílio da armadura, Deus. Ajuda-nos, Pai, a vesti-lo, a andar nessa verdade, a receber a verdade do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, obrigado. Obrigado por nos dar esse utensílio para nós vencermos as nossas batalhas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem despertado a sua igreja. Obrigado, Deus, porque eu consigo ouvir o som da chuva. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus.